Uma boa noite a todos, um feliz sábado. Que honra, privilégio, prazer é para mim voltar a esta igreja e que grande responsabilidade ocupar o seu púlpito. Eu vou gastar 20 segundinhos me apresentando, tá bom? Para aqueles que não me conhecem ainda porventura da outra vez, ou não me conhecem da internet, estão me conhecendo hoje. Então, o meu nome é Ezequiel Gomes. Eu sou ex-pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Entretanto, me sinto muito privilegiado e honrado quando ajoelho junto com os irmãos e os irmãos oram pelo pastor Ezequiel. Esse é um reconhecimento que cala muito fundo ao meu coração, porque é um reconhecimento não simplesmente de um título, ou de um cargo, ou de um salário, mas de uma postura. E fico muito honrado e feliz com isso. Entendo também que o ministério pastoral, ele é um ministério assim que envolve algumas complexidades. E o pastor não agrada a todas as ovelhas, não é verdade? De vez em quando o pastor tem que dar um puxãozinho numa ovelha aqui, numa outra ali. E faz parte do ministério pastoral isso. Então também a gente sabe que se de qualquer forma o pastor Ezequiel precisar também pegar por aqui, pegar por ali, vai pegar, não tem o que fazer, mas também está disposto a ser pastoreado por vocês. Porque no final das contas, todos nós somos irmãos, tem ninguém acima de ninguém, e todos nós, acima de tudo, somos filhos de um mesmo Pai, amém? E esse Pai é Deus, e esse Pai guia esta igreja, e esse Pai guia a nossa vida, e nós vamos meditar na palavra deste Pai. Então assim, deixa eu explicar para vocês. Esse final de semana, nós vamos conversar sobre dois dos livros mais difíceis da Bíblia, Daniel e Apocalipse. Você pode abrir a sua Bíblia em Daniel capítulo 1. E enquanto você abre a sua Bíblia, eu vou explicar algumas coisas para vocês. Bom, esse sermão é o sermão de número 21 de uma série de estudos que eu fiz a respeito de Daniel e Apocalipse. Ok? Então, esta série foi pregada inicialmente na Igreja Central da Associação Central Sul-Rio-Grandense, a Igreja do Iguatemi, em Porto Alegre, onde trabalhei como pastor da Rádio Novo Tempo e trabalhava ali com eles e tal. E o pastor Y, que era o pastor titular daquela igreja, me pediu para fazer uma série sobre Daniel e Apocalipse. Por quê? Porque a gente sente a necessidade, como nunca antes, de conhecer Daniel e Apocalipse dentro da igreja. Esses são dois livros essenciais, esses são dois livros importantíssimos, esses são dois livros difíceis. A própria Ellen White disse que, como nunca antes na nossa obra, nós temos que nos debruçar sobre o estudo de Daniel e Apocalipse. Entretanto, a gente sabe que por serem livros difíceis, complicados, difíceis de explicar e difíceis de entender, às vezes a gente passa eles por cima. Algumas pessoas, inclusive, têm medo de Daniel e Apocalipse, acham chatas as pregações sobre Daniel e Apocalipse. E a minha tarefa aqui, então, é extremamente difícil. É fazer vocês entenderem Daniel e Apocalipse e gostarem de Daniel e Apocalipse. Entretanto, eu estava fazendo uma pesquisa e eu lembrei de uma coisa importante. Quando a igreja cristã foi instituída, como é que funcionava a coisa? Por exemplo, imagina assim, uma carta de Paulo aos Romanos. E como é que era o culto? Eles reuniam aquelas 30, 40 pessoas que faziam parte do núcleo daquilo que seria a igreja cristã em Roma, e ali alguém lia a carta de Paulo aos Romanos inteira. Já pensou um sermão assim? Inclusive demorava um pouquinho mais de tempo do que os nossos sermões. Eu digo para você que eu não vou gastar tanto tempo assim. Mas eu tive curiosidade de saber. Se eu fosse ler Daniel e Apocalipse, só ler, sem explicar nada, já não podia nem estar fazendo essa introdução aqui. Só ler o texto de Daniel e Apocalipse inteiro. Você acha que daria quanto tempo de leitura? Pensa na sua cabeça um número. Quanto tempo demoraria? Eu tive curiosidade de pesquisar. E aí eu fui lá na fonte de pesquisa chamada YouTube. E eu coloquei lá, livro de Daniel narrado por completo por Cid Moreira. Que é melhor ouvir o livro de Daniel na voz do Cid Moreira do que na minha voz, né? Vocês concordam comigo? Eu concordo. Então, o livro de Daniel, 2 horas de leitura. E o livro do Apocalipse? Quanto tempo? 2h30. Se nós fôssemos unicamente ler Daniel e Apocalipse,
nós iríamos gastar dentro do culto hoje 4h30. Bom, vou gastar aqui uma meia hora, vocês vão agradecer o pastor no final das contas, né? Vocês vão dizer assim, obrigado, pastor, ufa, aliviou para o nosso lado. Entretanto, aí entra a outra parte da história. Como esse sermão aqui é o sermão de número 21, você tem 20 sermões para você ouvir lá na sua casa, estão todos no YouTube, tá bom? É só você digitar no YouTube lá, Estudando Daniel e Apocalipse, pastor Ezequiel Gomes ou Ezequiel Gomes. Eu não faço questão que me chamem de pastor, tá bom? Aceito quando chamam, não faço questão, mas você pode procurar lá, você vai encontrar 20 sermões gravados na igreja de Porto Alegre, lá na igreja saudosa, minha querida igreja do Iguatemi, ok? Então esse é o sermão de número 21. Mas antes de apresentar o tema, eu vou dizer para você tudo que vocês já perderam. Para quê? Para vocês ficarem com água na boca, né? Vocês quererem saber mais. Vocês já perderam sermões sobre a autoria e a data quando foram escritos Daniel e Apocalipse. O pessoal escreve uns livros de 500 páginas para discutir quem foi o autor, que data que escreveu, Daniel existiu, João existiu. Esse João era o João lá do Evangelho? É o João das cartas? É um outro João? É um discípulo de Jesus ou não é? E aí a gente faz uma discussão sobre autoria e data. Depois, eu falei sobre métodos de interpretação. Como é que é? O Apocalipse e Daniel são livros do futuro? Ou são livros que já se cumpriram no passado? Ou será que eles estão se cumprindo na história? E será que é um livro de alegoria? Ou é um livro de verdade, fatos? Bom, amplas discussões a respeito disso. Esse, inclusive, é o sermão que ficou mais famoso na internet. Acho que deu mais de 5.000 visualizações aí, aquele sermão. Interessante, né? As pessoas se interessaram por esse tema da interpretação. Depois, eu fiz um sermão falando quem é Deus em Daniel e Apocalipse, pegando todas as menções a respeito da divindade. Deus é o Criador, Deus é o Salvador, Deus é o Senhor, Deus é aquele que vinga o pecado, Deus é aquele que comanda a história, Deus é aquele que enviou Cristo para morrer por nós, e aí podemos falar de muitas coisas a respeito de Deus em Daniel e Apocalipse. Depois eu falei quem é Jesus, quem é o Espírito Santo, anjos e demônios. O Daniel e Apocalipse está cheio de anjos e demônios para todos os lados, né? Depois eu falei um sermão sobre a humanidade. Fiz sermão sobre tempo de angústia, fim do mundo, fechamento da porta da graça. Falei sobre a lei de Deus, o sofrimento, a sexualidade. Inclusive esse sermão da sexualidade é um sermão bem interessante, assim, sabe? Porque eu falo assim dos símbolos sexuais em Daniel e Apocalipse. Por exemplo, já ouviu falar da prostituta da Babilônia? É um símbolo sexual para uma realidade corrompida, pecaminosa, que não está falando ali de sexo literalmente, né? Está falando de uma ideia assim, da corrupção da humanidade, a Babilônia e etc. Mas também existem pontos de Daniel e Apocalipse que tratam do tema da sexualidade de uma forma prática. E se você tiver curiosidade, você entra lá no YouTube e vai poder estudar esse tema. Eu fiz um sermão sobre os 144 mil, os famosos, né? E aí, será que é só um grupinho de gente que vai se salvar? E eu e você já estamos fora desse grupo ou estamos dentro? E aí? Também é um tema que chama muito a atenção das pessoas. Eu também fiz um sermão sobre predestinação ou livre-arbítrio. E aí, Daniel e Apocalipse pregam a predestinação ou o livre-arbítrio? Olha que é complicado dizer, né? Porque o Apocalipse não prevê o futuro? Prevê, né? Tem uma predestinação envolvida aí. Mas e aí, a gente não tem liberdade de mudar e fazer diferente do que o Apocalipse diz que a gente ia fazer? E o pastor já está dando nó na cabeça dos irmãos, né? Mas se quiser saber mais, vai ter que estudar. Não tem outro caminho, tem que se dedicar à palavra de Deus. Inclusive, esses 20 sermões que eu preguei antes do que eu vou pregar hoje, vamos pensar que cada um deu uma meia hora aí de média de conteúdo, talvez um pouquinho mais. Mas já temos aí 10 horas de estudo para vocês. Fora aquilo que vocês quiserem buscar por aí. Por quê? Porque a gente tem que cavar fundo na palavra de Deus. Não adianta a gente achar que a gente vai gastar um pouquinho de tempo com a Bíblia e vamos saber tudo. Não, a gente gasta muito tempo e no final parece que a gente não sabe nada. Eu não sou filósofo não, mas diz que algum filósofo por aí diz que só sei que nada sei, né? Eu não sei se eu concordo também, eu só sei aquilo que Deus mostra para mim, eu tenho que gastar tempo com isso, eu tenho que estudar, eu tenho que me aprofundar, e não simplesmente para saber, mas para praticar. Praticar a fé, praticar o amor, praticar a graça, praticar o perdão, e nada disso é fácil para nós.
Todos nós seres humanos somos pecadores, ninguém é melhor que ninguém, todos nós erramos e temos dificuldades, e por isso precisamos aprender da palavra de Deus. Não é do pastor X, do pastor Y, é eu aprendendo e você aprendendo e todo mundo aprendendo da parte do Senhor. E o título do sermão de hoje, Ezequiel, se você não começar a falar, tá louco, vamos sair daqui só amanhã. Bom, eu não sei se você vai gostar do sermão de hoje. Sabe por quê? Porque ele fala de um assunto que as pessoas geralmente não gostam. Mas, às vezes, quando a gente se dedica a uma coisa que aparentemente a gente não gosta, quando a gente começa a entender, a gente percebe que a gente não estava assim muito correto ao não gostar. Não tem gente que não gosta da Bíblia? Tem. Um monte de gente aí que diz que a Bíblia é tudo besteira, é tudo bobagem. Mas quando começa a entender, começa a ver, opa, é um livro mais interessante do que eu imaginava. Então, hoje, para o desprazer de alguns, nós vamos falar sobre a doutrina do juízo divino. Hoje o assunto é sério. E por isso nós vamos orar agora, para podermos ler a palavra do Senhor, ok? Oremos então. Senhor Deus, amoroso Pai, em nome de Jesus, obrigado porque a Tua palavra está aberta esta noite, Pai. Obrigado porque o sábado chegou, queremos aprender a descansar o nosso coração na Tua presença. Não queremos aprender do Ezequiel, queremos aprender do Senhor Jesus essa noite. Queremos aprender do Teu Espírito. Fala ao nosso coração, ilumina o nosso entendimento a respeito desse tema tão difícil. Se o Senhor nos tratar com ira, todos nós seremos condenados no Seu juízo, Pai. Se nós tivermos que pagar o preço dos nossos pecados, todos nós seremos condenados no Teu juízo. Mas nós ousamos pela fé aceitar a Jesus como nosso Salvador. E nós clamamos que aquilo que Ele fez na cruz por nós nos livre da Tua ira e do juízo condenatório da Tua pessoa, Pai. Que o Senhor nos liberte do Teu juízo, não para podermos pecar à vontade, mas para poder vencermos o pecado, Senhor. Para que a gente possa olhar para o mal, não como quem olha para o bem, mas nos arrepender e mudar de vida e sermos pessoas melhores segundo a Tua vontade. Abençoa cada um de nós agora ao lermos a Tua palavra. Fala ao nosso coração, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Giovanni, muito bom te ver, viu? Desculpa a deferência, que irmão é irmão, né? Mas não que os outros não sejam, né? Mas eu fico muito feliz. Inclusive o Giovanni me ajudou bastante na minha vida em relação a várias coisas. Fez a capa do meu primeiro livro, né? Já disse isso para vocês. Hoje já estamos chegando no terceiro. Ano que vem, se Deus quiser, vai para o quarto, quinto, sexto. Vamos trabalhar para a honra e glória de Deus. Vamos levar a palavra do Senhor. Vamos usar os talentos e os dons que a gente tem para cumprir a missão. Bom, Daniel capítulo 1. Vamos ler os versos 1 e 2. E vamos falar sobre a teologia do julgamento. A palavra de Deus diz assim: no ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e o pôs na casa do tesouro do seu Deus. O que esses versos têm a ver a respeito do juízo divino? Tudo. A teologia do juízo divino, especialmente em Daniel e Apocalipse, fazem parte importante da teologia adventista. Muita coisa pode ser dita a respeito desse assunto. O livro de Daniel já começa em função de uma história de juízo. Por quê? Porque Nabucodonosor seria mais ou menos assim um Donald Trump da vida, ok? Para ficar claro aí no contexto atual. Então o Donald Trump, ele faz um cerco sobre o Brasil e Deus entrega o Brasil nas mãos dele. Basicamente é isso que está sendo descrito aqui. E o que seria esta postura, senão um juízo, certo? É um juízo divino, entregando o seu próprio povo na mão de um povo inimigo. Isso já faz surgir muitas questões. Agora perceba, o personagem central desta história é o juiz. E quem é ele? Deus, o Senhor. O Senhor entregou nas mãos
a Jeoaquim, os utensílios da casa de Deus, pelo menos alguns deles, e o Nabucodonosor pegou essas coisas e levou para a terra da Babilônia, chamada como terra de Sinar. Ok, então veja, o exílio que vai começar a acontecer aqui, que vai ser extremamente traumático no povo de Israel, vai ser conhecido como o exílio babilônico. Ele vai ser uma das maldições da aliança lá de Deuteronômio capítulo 28. Lembra que Deus propôs para Israel a vida ou a morte. Se o povo obedecesse e fosse fiel, daria tudo certo, Deus iria abençoar em tudo, eles seriam uma nação poderosa, enfim, tudo de bom. Mas se eles fossem infiéis, viriam vários problemas e dificuldades, e dentre eles, o exílio. Por quê? Porque Deus é uma pessoa de palavra. Deus é um juiz que tem palavra. Deus é um juiz que cumpre a lei. Ele cumpre a sua própria lei. Inclusive, quando isso não lhe convém. Lembra que a gente encontra Deus em Cristo, certo? O que Jesus ensinou para as pessoas? Carregue a sua cruz e me siga. É fácil falar para os outros carregar a cruz deles, não é fácil? Chega um irmão com sofrimentos, dificuldades, problemas, para vencer um pecado, para abrir mão de coisas que o mundo oferece, etc. Carregue a sua cruz. Mas se você não carregar, o que você é? Somente um hipócrita, que fala para os outros fazer o que você não quer fazer. Deus é assim? Não. Deus em Cristo se revela como alguém coerente. Ele pede para você carregar a sua cruz. Ele carregou a dele. Esse é Deus. E por isso ele pode ser juiz. Porque ele é diferente do Gilmar Mendes. Não vou ficar falando disso, desculpa, irmãos. É diferente. É diferente dos juízes humanos, que muitas vezes se vendem, e nem é por muito, às vezes se vendem por muito pouco. Mas Deus não é assim. E Deus é o personagem central dessa história. Agora veja, o livro de Daniel, que nós estamos começando a estudar, é cheio de juízos. Vou dizer alguns deles para vocês. Eu não vou ler muitos textos, porque senão nós íamos ler o livro inteiro. Mas eu vou pressupor que vocês conhecem a história do capítulo 2. Onde Nabucodonosor tem um sonho, e ele manda reunir os sábios da Babilônia e diz assim: olha, eu tive um sonho que me deixou perturbado, eu quero saber o significado. Aí os sábios: mas é só contar o sonho pra gente, que a gente diz o significado. Vocês estão me enrolando, eu quero saber. Se você vai saber o significado, eu quero que você já me conte logo o sonho que eu tive. Aí os sábios da Babilônia dizem assim: e agora lascou tudo. Agora o que o rei pede, só os deuses podem fazer, e eles não moram com os homens. Aí o Nabucodonosor falou: então você não pode me dizer o sonho que eu tive, para me dizer a interpretação? Eu pago para você ser um interpretador de sonho, e você não cumpre o seu trabalho? Eu tenho um destino bom para você. Vou arrancar a cabeça de todo mundo. E aí sai um decreto. E ali sai um decreto, o que é isso? É um julgamento. Só que, claro, é um julgamento humano, certo? O homem julga o outro homem e o sentencia à morte. Agora veja, quando chega no capítulo 3, existe uma discussão ali sobre adoração, e 3 amigos de Daniel, os famosos amigos dele, não adoram a estátua do rei Nabucodonosor. Ali também existe um julgamento. E ali os amigos de Daniel também são sentenciados no julgamento. O juiz bate o martelo, culpado, vai para a fogueira. Agora, olha que interessante. Deus livrou os sábios da Babilônia através de Daniel, porque Daniel consegue interpretar o sonho e aí não morre ninguém. Ufa, na segunda instância conseguiu resolver. Agora, Deus livra os hebreus que foram jogados na fornalha através de um milagre. Às vezes Deus nos livra num contexto humano, às vezes Deus livra num contexto miraculoso, em certas circunstâncias. Mas tudo envolve o quê? Juízo. Deus julga o julgamento dos homens. O Nabucodonosor achou que aqueles meninos mereciam ser jogados numa fogueira. Deus concordou com o Nabucodonosor? Não. Deus diz: o meu juízo é maior. O meu julgamento é maior que o seu.
Ah, mas ninguém pode livrar esses meninos das minhas mãos. Fogueira, puf. Entrou na fogueira, jogou 3, tinha 4 lá dentro. Deus agiu poderosamente. Inclusive alguns dizem que a manifestação daquele quarto homem é a manifestação do próprio Senhor Jesus Cristo, que entrou na fornalha com aqueles rapazes, e quando eles saíram de lá, a Bíblia diz que não tinha nem cheiro de fumaça. Esse é Deus. Ele dá um juízo contra o juízo dos homens. No capítulo 4, acontece uma coisa interessante. Deus ele faz um juízo sobre Nabucodonosor. Nabucodonosor está muito orgulhoso. Por quê? Porque tem muito dinheiro, tem muito poder. Ele está achando que ele está acima da humanidade. Aí Deus fala assim: ô Nabucodonosor, você está acima da humanidade? Então eu vou fazer o seguinte com você, eu vou tirar o seu juízo mental. Porque, inclusive, o que nos torna diferentes dos animais? É todas as nossas capacidades mentais, para a gente raciocinar, para a gente pensar, para a gente ter inúmeras assim, atitudes e tal que nos diferenciam dos animais. Ok, você tirou o juízo mental do ser humano, é a mesma coisa que um cachorro, ou pior, enfim. E assim se torna o Nabucodonosor. Deus dá um juízo sobre ele. Você está pensando que tu está acima, mas sem mim você está embaixo. Mas Deus vai e livra o Nabucodonosor, depois cura ele e tal. Inclusive alguns pensam que o Nabucodonosor se converteu, hein? Existem várias passagens no livro de Daniel, onde Nabucodonosor louva a Deus. Só que, claro, a gente também não pode assim, ir muito longe nisso, porque ele louva a Deus nos contextos estranhos. Tipo assim, por exemplo, quando o Daniel consegue interpretar o sonho dele do capítulo 2, ele diz assim: olha, esse Deus de Daniel, nesse eu confio. Quem falar mal desse Deus eu vou mandar matar. Pera, ele se converteu, mas não se converteu tanto assim, né, gente? Ele respeitou muito a Deus ali, ele reconheceu o Deus de Daniel como um Deus extraordinário que fez uma coisa extraordinária. Mas ele ainda não tinha aquela conversão do coração. Ia mandar matar quem fala mal de Deus. Imagina assim, irmãos, eu me converti hoje, amém. Quem fala mal de mim, de Deus perto de mim, eu vou mandar matar. Vocês não vão concordar com essa conversão, né? Tá meio estranho isso aí. Mas, no final do capítulo 4, Nabucodonosor tem um tom mais humilde. E ele diz assim: olha, Deus reina. Vamos dar uma lida, por exemplo, aí no capítulo 4, verso 37. Eu acho esse texto muito bonito, que fala um pouco assim sobre quem é Deus, né? Então, Daniel 4:37. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são as verdadeiras, e os seus caminhos justos, e ele pode humilhar os que andam na soberba. Aqui Nabucodonosor aparentemente fala como um homem transformado. O juiz do universo transformando o rei da terra, o Donald Trump da vida. O cara que estava achando que tinha tanto poder, mas ele reconhece que ele estava o quê? Soberbo, arrogante. E essa é uma característica difícil de você convencer uma pessoa poderosa no mundo, né? Tem muita gente aí que tem muito poder e às vezes não consegue se humilhar. E aqui o Nabucodonosor se humilha. E essa é a última presença de Nabucodonosor no livro. Já pensou você chegar no céu e o Nabucodonosor lá? São coisas que Deus faz assim, a gente também não sabe, né? Mas são coisas que Deus sabe que são coisas extraordinárias. E aqui já começa a coisa a ficar interessante. O fato de Deus julgar não quer dizer que ele quer condenar. As pessoas não têm medo do juízo porque elas têm medo de ser condenada? Se Deus quiser condenar a gente, ele precisa assim que a gente cometa mais um pecado? Não, já basta os que já cometeu lá atrás. Não precisa mais nenhum. É só passar a régua aí, tocar bomba no mundo, matar todo mundo e acabou. É o juízo. Mas Deus quer fazer isso? Claro que não. Claro que não. E a mensagem sobre o juízo é uma mensagem sobre Deus. É o juiz do universo. Você tem que conhecer ele. Ah, agora então quer dizer que não tem mais juízo? Bom, daí nós chegamos no capítulo 5. O que acontece no capítulo 5 de Daniel? Beltesazar, o nosso amigo lá, o filho do pessoal lá, o rei, vai dar uma festa. E agora ele começa a se prostituir e pegar os
taços, né, os utensílios do templo, e começa a beber cachaça, e começa a dar louvor a ídolos de pedra e pau, e ouro, e cobre, e bronze, e o juízo de Deus cai sobre ele. Pesado foste na balança, e achado em falta. O fato de Deus querer nos salvar não é uma desculpa para a gente fazer a vida de qualquer forma, de qualquer jeito, tá? Não é esse o propósito da mensagem da salvação. Deus ainda é juiz. Deus julga o Beltesazar e Deus não livra ele. Deus entendeu que havia no coração daquele homem uma perversidade que Jesus vai explicar no Novo Testamento. Todo pecado tem perdão. Qual é o pecado que não tem perdão só? O pecado contra o Espírito Santo. Então esse rapaz aqui, esse rei aqui, naquela atitude, pecou contra o Espírito Santo. Deus limou, eliminou, destruiu, acabou com o reino daquele rapaz. Ele foi morto naquela mesma noite, ok? Aí o que acontece? No capítulo 6 existe um outro juízo, e agora quem passa pelo juízo é o Daniel. Daniel é um homem fiel a Deus, está fazendo oração, ele não é corrompido nas questões políticas e sociais e econômicas e tal. Os outros que eram corruptos viam em Daniel uma ameaça ao seu poder, uma ameaça aos seus negócios escusos, e armam um esquema para julgar e condenar o Daniel. E eles conseguem. E Daniel é condenado a ser jogado na cova dos leões. Deus vai e livra Daniel. Então perceba, nós chegamos na metade do livro. Chegamos na metade de Daniel. Juízo o tempo todo. Juízo em cima de juízo. Juízos humanos, juízos divinos, juízos diabólicos, porque obviamente essa matança toda que os caras querem fazer é tudo inspirado pelo diabo. Perceba como que a coisa é cheia de julgamento. Você já tinha percebido isso? Às vezes a gente passa pela leitura da Bíblia e não percebe, né? Um tema, uma situação, por isso tem que estudar, por isso tem que se dedicar. E aí nós chegamos no ápice da teologia do juízo em Daniel capítulo 7. Vamos gastar um pouquinho mais de tempo com isso aqui, e aí vamos passar para o livro do Apocalipse. Então, Daniel capítulo 7, texto fantástico, e basicamente, o que acontece é assim, Daniel está construindo uma história, ele está contando o que aconteceu, para ele chegar no ponto do capítulo 7 e dizer assim: eu que passei por tudo isso, tive uma visão. Dá uma olhada na visão que esse homem teve. Capítulo 7, a partir do verso 1. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos, quando estava no seu leito. Escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse: eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram arrancadas as asas, foi levantado da terra e posto em 2 pés como um homem. E lhe foi dada mente de homem. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados, na boca entre os dentes trazia 3 costelas. E lhe diziam: levanta-te, devora muita carne. Depois disto continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha este animal também 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disso eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal terrível, espantoso, sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro, e ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. E aí o texto bíblico continua dizendo assim:
A sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e as suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Ufa! Que história é essa? Eu não posso me concentrar nas questões de interpretação, tá? Porque isso aqui é coisa que dá pano para manga, para entender o simbolismo. Isso aqui, só para dar uma pincelada bem básica, é um paralelo com o capítulo 2. No capítulo 2, Nabucodonosor tem uma visão de uma imagem que é dividida em 4, e na última divisão, existe uma divisão em 10. São 4 partes da estátua com 10 dedos, certo? Aqui em Daniel 7 se apresenta o mesmo quadro, porém de uma forma mais vívida. São 4 animais e o quarto animal tem quantos chifres? 10 chifres. Vocês já são bem conhecedores basicamente disso aqui. Então existe um paralelismo interessante, esse paralelismo vai sendo aprofundado nos demais capítulos. Mas o que me importa aqui é a descrição do juiz do universo. Eu não sei se você fica com medo, se você fica com curiosidade, ou se você fica feliz com essa descrição. Porque isso aqui é uma coisa assim meio estranha, especialmente essa imagem de fogo, né? Uma coisa meio Senhor dos Anéis, assim, uma coisa meio esteticamente complicada, né? Porque você pensa no trono de Deus, você sempre pensa naquela coisa que seria clean, né? Limpa, branquinha, bonitinha. Você poderia pensar até em coisas da natureza, arco-íris e golfinhos pulando, certo? Agora, quando chega uma coisa cheia de rio de fogo e miríades de miríades servindo a Deus e tal, é uma mensagem assim, que ela é bonita por um lado, mas ela é um pouco assustadora por outro lado. Mas o que basicamente está no centro do livro de Daniel é Deus julgando a história. A história do mundo é complicada ou não é? Bota complicação. Pensa na sua família. Não pensa na minha não, tá? Pensa na sua. Quanta complicação tem até chegar em você? Quem casou com quem? Quem que era quem? Isso que a gente só sabe até aí. Vô, bisavô, não sabemos muito mais do que para trás, né? Isso para nós existirmos, certo? É um emaranhado de coisa. Aqui no Brasil em especial. Veio negro, veio índio, tinha branco, e tinha branco da Espanha, da Holanda, da não sei o que, de Portugal, e daqui a pouco ninguém mais nem sabe de onde é que vem isso. Inclusive tem uns estudos interessantes, né? Pega esses caras meio neonazista, supremacia branca, faz teste de DNA, todos eles têm parente negro lá, o bisavô era negro, não sei o que, os caras inclusive ficam com vergonha, ficam essas conversas bestas de racismo, e no final somos todos irmãos, somos da raça humana. Só que nós somos uma raça complicada. Tem muita briga, tem muita guerra, tem muita disputa, tem muito egoísmo, tem muita malícia, tem muita vaidade, tem muita coisa ruim acontecendo. E Daniel 7 mais ou menos pinta um quadro meio assim. Animais brigando e gritando, e um querendo poder e o outro querendo poder, e assim vai. E não é muito diferente do que a gente consegue entender dentro da história humana. É gente raivosa, é gente brigando, é gente espumando, tudo obviamente de uma forma simbólica. Estão entendendo aqui? E Deus no meio disso tudo, sentado no trono, e agora, eu não sei se você fica feliz ou triste, mas os livros serão abertos. É porque livro? Livro, inclusive, aqui é uma questão interessante, né? Sabe que o mundo da internet fez a gente repensar muita coisa, né? Se nós temos gravação em áudio, vídeo e tudo mais, que Deus não tem lá, né? De registro, né? Se você disser que não pensou, Deus coloca o holograma do seu pensamento lá. É melhor já admitir logo, né? Deus tem tudo. E o juízo é para dizer para Deus o que aconteceu? É que não, Deus é onisciente. Deus sabe de tudo antes da eternidade.
Antes de criar o mundo já sabia tudo. Mas é para as criaturas, para todo mundo. Porque Deus é um Deus de transparência, Deus é um Deus de fidelidade. Por isso não precisa ter medo do julgamento. Só quem tem que ter medo do julgamento? Quem está bem errado. Ah, mas eu estou errado. Arrependa-te, converta-se, seja batizado, ande em novidade de vida e você não tem o que temer. Ponto. Está entendendo como é que funciona a coisa? Não é para aterrorizar ninguém, é para colocar a seriedade das coisas. Deus sabe tudo. Ele conhece o meu pecado e o seu pecado. Mas Ele não quer nos condenar. E aí agora, Daniel 7 vai ser a ponte para o capítulo 8, para o capítulo 9 vai vir quem? Jesus. Para nos salvar do pecado e etc. Falta 10 para as 9 lá, eu preciso terminar. Então, por hoje, Daniel chega. Vamos para Apocalipse, capítulo 1. Agora eu tenho que correr, porque eu tenho 10 minutos para fazer o mesmo passeio pelo livro do Apocalipse. Esse fim de semana será um fim de semana onde a Bíblia vai falar muito. E se Deus quiser, o Ezequiel vai falar pouco. Isso é o que importa. Aqui em Apocalipse 1:9, a gente começa a ver uma questão interessante. A Bíblia diz assim: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Todos nós, ou pelo menos a maioria de nós, sabemos que João estava em uma prisão. Na linguagem de hoje, Alcatraz, certo? Está preso, uma prisão famosa. Foi julgado, foi condenado, foi deportado, foi viajado, pegaram ele, botaram num barco, sei lá que tipo de barco eles usavam naquela época, jogaram esse cara lá numa ilha, condenado, julgado. Por quê? Por causa das implicações políticas da mensagem do Evangelho. Quem é o rei do mundo? É César? João vai dizer que quê? Não. O rei do mundo é Jesus Cristo. No mundo, vamos pensar assim, confrontar a autoridade de quem tem poder, não é uma boa ideia geralmente. Inclusive por isso, a maior parte das pessoas decide viver uma vida, eu não vou dizer covarde, não vou moralizar, mas mais pacata em relação a esse tipo de coisa. Não vou mexer com ninguém que tem poder não, porque pode sobrar para mim, certo? João pensava diferente. Até porque, se João fosse, vamos pensar assim, ficar quieto para não incomodar o imperador de Roma, Apocalipse nós não teríamos na Bíblia. João prega Jesus como rei do mundo. E João sofre por causa disso. Ele é julgado, ele é condenado como um criminoso. Como se tivesse matado, roubado, qualquer coisa do tipo. E ele está na prisão. Depois, quando você lê as cartas às 7 igrejas, no capítulo 2 e no capítulo 3, existe um monte de juízos divinos. Juízos no sentido do quê? De exortações e condenações. Você está errado, tem que se arrepender, você é morno, você deixou o seu primeiro amor morrer, você tem nome de que vive, mas está morto, e várias coisas, que Deus vai dando juízos sobre o que está acontecendo, porque Deus conhece a realidade da igreja. Agora vamos para o capítulo 4. Bom, eu preparei assim uma coisa que eu acho que vai passar um pouquinho do horário, irmãos. Se alguém quiser ir embora, eu não me sinto chateado não, eu peço desculpa. Eu vou continuar um pouquinho mais para a gente estudar o estudo completo aqui, tá? Peço desculpa a vocês aí. Também não quero demorar muito, então vamos lá. Capítulo 4, versos 1 a 3. A Bíblia diz assim: Depois destas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que eu vi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo: Sobe para aqui, e eu te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. E imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E quando você continua lendo a descrição, é uma coisa linda, né? E esse que se achava sentado no trono é semelhante em aspecto à pedra de jaspe sardônio, ao redor do trono um arco-íris, semelhante no aspecto à esmeralda, e ele vai descrevendo a coisa mais linda da face da terra, é o trono de Deus.
E basicamente é a mesma descrição de Daniel 7. Agora veja, num contexto, vamos pensar assim, do negativo, de condenação, o trono de Deus ele é apresentado com esses fogos, essas coisas e etc. Agora num contexto um pouco mais positivo de adoração, é a coisa mais linda da face da terra, é o próprio paraíso, é o trono de Deus. Isso tem implicações muito profundas. Para quem odeia Deus, a presença de Deus é o inferno, é o trono do Sauron, lá do Senhor dos Anéis. Para quem ama Deus, a presença de Deus é o paraíso. E essa é a pergunta fundamental para todos nós. Deus não é o que a gente gostaria que Ele fosse, Ele não dá para a gente tudo que a gente quer, do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer. Mas e aí? Nós o odiamos por isso? Ou ainda assim nós o amamos? E a gente fala igual Jó, ainda que ele me mate, nele confiarei. Esse é o ponto. Esse é o ponto onde está incluído todo o grande conflito e a teologia do juízo.